Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer um bloco de patchwork. Eu não fiz o PDF desse bloco ainda, mas eu vou fazer para disponibilizar para vocês. E no final que vocês vão ver que é um bloco muito bonito. E agora nessa sequência de final de ano, é bem provável de eu trazer blocos de patchwork até a virada do ano, porque o trabalho aperta muito, então fica muito difícil da gente desenvolver projeto. Mas não quer dizer que esses blocos que eu vou ensinar aqui, eu vou deixar de fazer um projeto com eles. Eu tenho até que fazer para vocês o projeto com o retalho que sobrou da almofada. Então, tá tudo anotado aqui para me fazer para vocês, tá? Para esse bloco de hoje, para quem quiser já ir fazendo, no tecido amarelo a gente vai cortar 4 quadrados de 7,5 por 7,5, 8 retângulos, que são esse e esse, de 6,5 por 11,5. No tecido... Aqui está escrito verde porque no meu caderno está verde, mas é no tecido rosa. No tecido rosa são 12 quadrados, que são esses com esses, de 6,5 por 6,5. E 4 quadrados de 7,5 por 7,5. No tecido laranja vai ser um quadrado de 11,5 por 11,5 e 4 quadrados de 6,5 por 6,5. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Deixa eu ver qual que eu risquei aqui. Nesses 4 quadrados de 7,5 por 7,5, nós vamos dar aquele risco na diagonal aqui, ó, para a gente poder passar aquela costura de meio centímetro de cada lado aqui. E a gente vai unir com esses amarelos. Esses aqui, esses rosa de 6,5 por 6,5, a gente também vai passar um risco aqui no meio, porque a gente vai usar esses quadrados aqui, esses retângulos no caso. A gente vai fazer o flying giz aqui, que a gente vai colocar assim, passar uma costura, colocar o outro, passar uma costura. Então, primeiro eu vou montar esses quadradinhos aqui para mostrar para vocês, depois a gente faz o flying giz com mais calma, para me poder explicar direitinho, tá? Coloco o ponto da máquina no tamanho de 2,5. Aliás, eu trabalho com 2,5. Vê o tamanho menor que a sua máquina costura aí, que fica bom para poder fazer aqui, tá? Agora a gente vai cortar no meio aqui, em todos eles, cortar o cantinho aqui na diagonal, ó. Assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. E a gente vai reservar, pra gente poder fazer o outro ali. Depois eu vou lá no ferro e vou passar e vou virar pro lado do escuro aqui, ó. Vai ficar assim, tá? Vou reservar aqui pra gente poder fazer o flying giz. O flying giz funciona da seguinte maneira. A gente vai pegar o retângulo, a gente vai colocar um quadrado com a diagonal da lateral para o meio ou do meio para a lateral, tanto faz. Isso a gente vai fazer em todos aqui primeiro. Primeiro a gente coloca sempre o primeiro quadradinho aqui para depois fazer o outro lado. Eu gosto de alfinetar aqui, ó, para poder não sair fora.
Agora a gente dobra aqui, ó, marca com a unha aqui mesmo, ó, pra gente poder fazer o outro lado. Eu só corto depois que eu faço essa dobra. Aqui eu vou ter que desmanchar porque saiu fora aqui, ó. Na hora de dobrar, pode ver que tá faltando aqui, tá vendo? Eu vou desmanchar, costurar e já volto. Pera aí. Pronto, voltei. Já fui lá, já costurei. O segredo para costurar aqui, gente, que eu esqueci de falar com vocês, a costura tem que ser rente à linha aqui, tá vendo? Na outra vez eu passei a costura em cima da linha. Por isso que na hora que eu dobrei faltou. Passa ela um pouquinho, bem grudadinha na linha que você risca. Que aí na hora que você dobrar aqui, ó, olha aqui. Olha lá, dá certinho, tá vendo? Então esse é o pulo do gato que você tem que fazer. Então agora depois de dobrar, a gente corta todos esses cantos. Pode cortar com a tesoura mesmo, deixando uma margem de meio centímetro. Não joga fora esses retalhinhos aqui não. Vai colocando dentro de um saquinho que depois eu vou montar um projeto só com essas beiradinhas de triângulo perfeito aqui. Tá? De Flying Giz. Tem um projeto lindo com esses pedacinhos aqui que sobra. Pronto, costurei. Agora desse lado aqui, nós vamos colocar o outro quadrado. A mesma coisa, o risco do meio para fora. Eu não vou alfinetar não para poder ir mais rápido. Pronto, já cortei todos eles aqui, ó. Agora eu preciso ir lá no ferro, passar muito bem eles e esses aqui também, para a gente poder dar continuidade ao trabalho aqui, tá? Vou lá e já volto. Voltei. Então, não só fui lá no ferro passar, como eu conferi a medida que agora tem que ter 6,5 por 6,5. E esse aqui tem que ter 11,5 por 6,5. Então agora a gente vai montar o trabalho da gente da seguinte maneira. A gente vai colocar esse quadrado maior, esses Flying Giz aqui. Ó. Esses quadrados aqui. Esses retângulos aqui. E esses outros aqui. Junto com esse aqui no cantinho aqui, ó. Olha que bloco lindo. Eu sou apaixonado por esse bloco. Esse bloco dá tanto trabalho bonito que vocês não têm noção.
Eu vou montar um projeto bem bacana com esse bloco pra gente fazer junto. Eu escolhi essas cores justamente para ficar bem vibrante, para ficar bem verão, sabe? Olha só que bonito que ele fica, tá vendo? Agora é aquele mesmo esquema. Costurar as faixas aqui. Primeiro a gente vai costurar esse com esse, para depois emendar nesse maior aqui, tá? E depois a gente emenda esse com esse e emenda no meio aqui. Vou fazer para vocês verem aqui. Vou costurar esse com esse, é a primeira fila aqui. A margem que a gente vai trabalhar é 0,75. Deixa eu pegar aqui meu... Gente, quando for costurar flying guise ou qualquer outra coisa que tenha, que o canto tem que ficar bonito, procura costurar do lado que tem o cruzamento das costuras, tá vendo? Pra na hora que você passar a agulha bater aqui no meio certinho, ó. Não ter perigo de pegar mais pra dentro e nem mais pra fora, tá? Mesmo a gente marcando a margem de 0,75, pode acontecer de ficar menor. Então, na hora que você vier costurando, você já guia a agulha para bater aqui no meio. Eu vou mostrar para vocês. Olha só, no cantinho certinho do encontro, tá vendo? Aí na hora que você abre o trabalho, olha só, o cantinho fica perfeito, tá vendo? Eu vou até colocar aqui de uma vez. Na hora que passar, ele chega no lugar certinho. A vantagem de refilar o bloco, quando você refila depois que você faz uma costura na diagonal, é por causa disso aqui, ó. Olha só como é que ele casa certinho nos cantos, tá vendo? Então agora eu vou lá passar essas costuras. Eu vou passar para ver qual que é o melhor jeito de fazer o caimento das costuras aqui. E já volto aqui para a gente poder finalizar o meio aqui. Esse bloco ele finaliza 31 por 31, porque depois de 31,5 por 31,5 e depois de costurado 30 por 30, tá? Eu vou lá passar e já volto. Ei, pessoal, voltei. Eu quero pedir desculpa para vocês que na hora que eu montei o bloco aqui, essa parte aqui eu fiz virada. Eu fiz essa parte costurada com laranja aqui, então tava errado. Eu peguei e já mudei aqui. Me perdoa aí, viu? Porque às vezes eu quero fazer as coisas tão certinho, eu mesmo acabo errando, tá? Então eu passei da seguinte maneira. Essa primeira fileira eu passei aqui para dentro, quer dizer, as costuras para fora, né? Vamos falar assim.
Esse segundo aqui, eu passei com as costuras para dentro. Esse aqui, eu passei com as costuras, esse para fora e esse para dentro. Mesma coisa aqui, eu passei as costuras para dentro e aqui eu passei as costuras para fora. Deixa eu só conferir se tá igual aqui. Tá igualzinho. Agora a gente vai costurar esse com esse primeiro, esse com esse e depois emendar no meio, tá? Fazendo daquele jeito que eu sempre faço. Colocando o alfinete aqui, ó. Um de cá. Um de cá. E só de você fazer isso, a própria peça já cai no freio aqui, tá vendo? Aqui, ó. É só você dobrar aqui e colocar um alfinete aqui. Deixa eu fazer de cá também de uma vez. No caso é assim que eu fiz aqui. Na hora que eu for para a máquina eu já faço tudo de uma vez só. Olha só, pessoal, o bloco ficou assim. Eu vou lá passar ele, acertar as costuras. Parece que saiu fora aqui, eu vou conferir direitinho. Aqui, ó, parece que saiu fora aqui, mas eu tô achando que é a parte amarela que tá maior. Mas eu vou conferir se deu 31 daqui até aqui. Se deu 31, eu posso cortar essa beiradinha aqui. Eu vou passar e já volto. Pessoal, se vocês estiverem gostando dessa aula, não deixa de curtir o canal, compartilhar, deixar o seu comentário, né? E ativar o sininho também, que é muito importante, para na hora que tiver aula nova vocês receberem a notificação, tá? Eu vou lá passar e já volto para me poder falar com vocês o que a gente vai fazer. Pessoal, olha só, esse problema que deu aqui, o bloco tá na medida certinha de 31 por 31, ele ficou assim. E eu vou mostrar para vocês qual foi o motivo que deu essa diferença aqui. Então, ele tá todo certinho, 31 por 31. Daqui até aqui tá dando 31, então quer dizer que o que tá faltando é nesse retângulo aqui. Mas olha aonde está o defeito aqui que tá faltando. Eu comi esse pedacinho que tá aqui, eu comi ele aqui na hora de costurar e não vi. Tá vendo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou descosturar daqui. Mostrar para vocês como que a gente conserta o defeito do bloco. Eu vou descosturar esse pedaço.
Eu vou descosturar aqui. E vou conferir qual que é a margem de costura que está aqui e qual o tamanho que está nesse bloco, porque para na hora que eu juntar um com o outro, eu colocar esse bloco na margem de 0,75 e esse bloco eu vou colocar ele um pouquinho mais para dentro assim, para justamente dar 75 daqui até aqui, entendeu? Aí eu, na hora de passar a costura, eu vou passar aqui. Aí na hora que eu desvirar, esse cantinho que comeu com a agulha aqui é o que vai corrigir lá na ponta. Eu vou passar ele todo direitinho aqui e vou mostrar para vocês como que a gente vai costurar. Pronto, voltei. Então eu fui lá, eu já passei um lápis aqui, ó, justamente em cima do encontro aqui do meinho do Flying Geese, tá vendo? Isso aqui eu errei na hora de refilar o bloco, eu não prestei atenção, em vez de eu cortar do lado de cá, eu cortei do lado de cá, entendeu? Então o que que eu vou fazer? Agora eu vou passar uma costura não em cima dessa linha, um pouquinho atrás dessa linha. E aqui eu marquei a margem de 0,75. Então o que que eu vou fazer? Eu vou encontrar os dois aqui, ó. Deixa eu achar uma maneira aqui dos dois casarem aqui, ó. E vou colocar um alfinete aqui, ó. Ó, tá vendo? Ainda ficou fora aqui um pouquinho. Tem que ficar bem certinho aqui. Devia ter passado uma caneta que apaga do lado direito para eu poder centralizar certinho. Então vamos ver se vai dar certo o que eu tô pensando. Deixa eu costurar aqui e mostro para vocês. Então tá aqui o nosso bloco totalmente consertado. Vou mostrar para vocês como que ficou. Ó, aqui eu fiz a costura, a parte amarela que estava cortada certa com a parte do Flying Geese que estava cortada errada. Tá vendo? Ó, eu costurei atrás da linha do lápis, aí ficou bem na beiradinha aqui, mas em compensação, o lado direito ficou perfeito e a lateral do bloco ficou perfeita. Então, toda vez que você tiver um problema de bloco que não encontra, pode ter certeza que um bloco está com a medida errada. Então, é só você conferir, marcar a margem de costura e depois costurar. Olha só, ficou certinho o bloco. Tá vendo? Agora eu quero que vocês me ajudem a pensar num projeto para esse bloco, ou uma sacola, ou uma almofada, um trilho de mesa, porque até o virado do ano, como eu disse, a gente vai trazer só o bloco de patchwork. Então, eu espero que vocês tenham gostado pela aula de hoje e até a próxima aula. Muito obrigado e até. Tchau, gente.